Opa! Cheguei, Paiaiá. Você é o cara, viu? Como vai, boiado? Tá ouvindo bem? Tá ouvindo bem? Muito bem. Que bom, que bom. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silva, eu apresento o programa Paiaiana Conectados na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br. Acompanhe também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas: no Spotify, Deezer, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast, WeCast, Cashbox. Também tem tudo no site do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Lá você encontra os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurk, o jornalista e pesquisador de cultura Assis Ângelo e o também jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje, 11 de nove de 2020, edição de número 169 dessa série de entrevistas durante a pandemia. Todos os dias, uma personalidade importante passa por aqui, como o Wilson Seraini, que já passou por aqui e está acompanhando a gente também. Hoje não é diferente. O meu convidado, pesquisador, a gente vai falar muito de cultura popular, história do cangaço. Ele é poeta, escritor, cordelista. Kidelmi Dantas, que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação do convite. Seja bem-vindo. Eu que agradeço aí o convite, né? E sei que você foi influenciado pelo mestre Assis Ângelo para botar eu nessa carrumbamba, mas estamos juntos. Assis, o que acontecer de errado nessa live é culpa do Assis Ângelo. A gente joga a culpa nele. Ótimo, beleza. Combinado, sim? Combinadíssimo. Você fala de onde nesse momento? Nesse momento eu estou em Nova Floresta, na Paraíba, é minha terrinha, minha cidade de origem. Né? Eu morei 30 anos em Mossoró, é a minha segunda cidade de origem, de coração, né? E depois que me aposentei, voltei para casa. De volta para o aconchego. Você morou um tempão em Mossoró. Para começar o nosso bate-papo aqui, já que você falou em Mossoró, e aí vou tirar uma dúvida aqui, entendeu? Dúvida minha e do Assis. O Wilson Seraini também tem essa dúvida. Mossoró foi a única cidade que botou Lampião para correr. Será que não foi você, não, bicho? Olha, já tem alguém, né, nessa fase de pesquisas do tema, né, replicando que Mossoró não foi a única. Né? Então, teve o caso de Serrinha do Catimbau, na Paranatama, hoje, né? Uhum. Que pertencia a Garanhuns, né? E que também Lampião foi escorraçado a bala. Porém, Mossoró foi um capítulo da história do cangaço, onde Lampião passou a ser, vamos dizer assim, a história de Lampião foi antes de Mossoró e depois de Mossoró. Mossoró foi a pior derrota de Lampião, né? A maior derrota afora a morte, né? Que foi a principal. A gente vai falar disso aí, mas deixa eu te falar, você é membro também da Academia de Cordel do Vale da Paraíba, né? Eu sou membro da Academia de Literatura de Cordel Norte Rio Grandense, a ANLIC, e da CVPB, Academia de Cordelistas do Vale do Paraíba. Cadeira número 7, é isso? Isso. Cadeira número 7, que é do Lorival Batista, não, do Otacílio Batista. Você é ou foi presidente da Sociedade Brasileira de Estudos do Cangaço? Fui presidente durante duas gestões, 2004 a 2008. Como é que começa a tua história com a cultura popular, com o cordel principalmente? Quando é que começa? É através de leitura? É através de incentivo? Normalmente as pessoas até começam dentro de casa, né? Porque alguém lê, algo assim. É o teu caso? É o meu caso. Aos 8 anos de idade, eu comecei a ler cordel porque eu ia para o sítio, né? Nos finais de semana, com o papai, e a madrasta dele, que nós chamávamos de madrinha, de avó, ela era semi-analfabeta. Porém, ela pedia a tio João para toda feira comprar cordéis e trazia para casa. E no sábado, eu tinha a obrigação de ler pelo menos um cordel para ela. Então, eu comecei a ler cordéis para a madrinha, né?
E depois comecei a gostar de cordéis e tudo, e hoje tem uma coleçãozinha ali, razoável. Quantos? Mas, De quantos? De quantos? Fala pra gente, fala. olha, eu acho que passa de 1.000, né? 1000 cordéis? Porque há poucos dias eu fiz um levantamento de replicados, né? De duplicados, e chegou a uns 400. Mas aí eu tenho uma área de pesquisa no cordel, que é o cangaço e Luiz Gonzaga. E desses dois temas aí, eu tenho por aí. Duplicados, não, eu tenho por aí cada um, pelo menos 400. Gonzaga, por exemplo, eu tenho um levantamento de Gonzaga de antes, de quando ele estava vivo, de quando ele, a partir do momento que ele faleceu até o centenário e pós-centenário. Então, veja bem, de quando Gonzaga estava vivo, 1954 é o primeiro cordel publicado sobre Luiz Gonzaga, né? Até 1989, não passa de 50 cordéis. Aí Gonzaga morreu. Entre 89 e 2012, passa de 200 cordéis sobre Gonzaga. A maioria, inclusive, tem 19 cordéis, né, 19 poetas cordelistas que levaram Gonzaga direto para o céu. Né? Chegada de Luiz Gonzaga ao céu, encontro de Luiz Gonzaga depois, 3 anos depois, com Gonzaguinha no céu, encontro de Luiz Gonzaga com Dominguinhos no céu, o encontro de Luiz Gonzaga com Marinês no avarandado do céu. São 19 poetas cordelistas que levaram Gonzaga direto para o céu. Eu tive a ousadia de levar Gonzaga ao inferno. Essa é boa. Porque aí é uma contrapartida, né? Entendeu? Então, eu fiz um cordel que é a chegada do Rei do Baião ao inferno. Você lembra de um trechinho, de uma palhinha, de uma estrofezinha? Não lembro, mas eu estou aqui com o computador aqui na minha frente, dá para eu abrir aqui e ler um pouquinho para você. Essa eu quero ouvir, entendeu? Eu li para o Assis, você está me cobrando o físico. Rapaz, você tem que me mandar esse material. Você sabe, né? Que o Assis vai te cobrar pro resto da vida se você não mandar. Lógico, lógico. Eu estou me comprometendo aqui com ele a gente visitá-lo, né? E levar esse material, né? Levar esse material inclusive para ler pessoalmente, né? Claro. Ele assim merece isso, né? E comer uma rapadurazinha também lá, né? Uma rapadurazinha e tomar uma branquinha também, né? Um amendoim, não sei porquê, mas ele sempre tem amendoim lá, não sei se é por causa da idade, entendeu? Mas já descascado, aquilo só tem valor para o que ele pensa, se for com casca e tudo. Descascado só tem valor nutricional. Achou o cordel aí? Achei, tá aqui. Só para não, lógico, não ter que ler todo, só para dar um históricozinho. Sim. Na minha concepção, e era a concepção que eu ouvi da minha avó, dizendo assim, quando você fala no inimigo, né, que para ela o inimigo é o diabo, né? Quando você fala no inimigo, ele acha bom, ele se sente feliz. Então, e outra coisa, Gonzaga não pode ter ido direto para o céu porque era um pecador, que nem nós. Então, você tinha que ir, né, tinha que passar primeiro por uma fase para poder chegar no céu. Esse cordel foi feito em 2017, o Wilson estava presente no lançamento lá em Exu. Eu esperei, lógico, levar umas pedradas e me preparei para me esconder atrás de Wilson, mesmo ele sendo mais baixo que eu. Mas aí foi um silêncio profundo, a menina dormiu. Quando eu disse o título do cordel, né? E chegou gente a dizer assim, eu não compro uma droga dessa, não. Porém, eu fui levar esse cordel na missa do vaqueiro, né? Nós estávamos no Cariri Cangaço, né? nesse evento, e na missa do vaqueiro nós fomos levar o padre Fábio Mota, né? José Fábio da Mota, que é gonzaguiano. Né? Ele não excomungou, não? Hein? Ele não excomungou, não? O padre, ele foi para a missa do vaqueiro, que ele nunca tinha ido, né? Por intermédio do Cariri Cangaço. Então, quando chegamos lá, Manuel Severo disse assim, que o padre é teu, entrega ele ao bispo.
Porque tinha todo aquele processo, né? Ele teria que ter isso para poder ele participar da celebração. Mas já tinha sido enviado o documento e tal, e a gente só foi apresentar ele ao bispo. Eu apresentei o padre ao bispo e apresentei o cordel também. Sim, claro. Aí o bispo disse assim, tá muito bom, tal. Agora, no final da missa, encerrou a missa, vai ter aquele movimento, você vai ler uma parte desse cordel lá em cima. Eu disse, senhor padre, senhor bispo, o senhor já viu a quantidade de vaca que ele tem ali? Se eu ler o título desse cordel, vou me matar de macacada, de pancada, né? Aí ele disse, não nada não, você vai abençoado por mim. É uma boa. Porra! Pô, e o bispo fez uma coisa engraçada, ele ficou mexendo comigo antes de chamar, né? Sei. Ele me chamou, né? Perguntou assim ao assessor dele, cadê o Kidel? Cadê o Kidel? É. Aí me chamou para perto e assim, me diga uma coisa, como é que é a história? É a chegada. Ele vai para ou ao? Aí eu disse, ao, senhor bispo. O cara vai e fica. E ao, o cara vai e pode voltar, né? É, só dá uma passada, né? Aí eu falo dizendo que os poetas, né? Hoje dizem que os poetas, bom, direto para o inferno, alguém mandou Lampião. Depois foi ao purgatório com dolorosa missão purgar os crimes que fez nas quebradas do sertão. Hoje, dizem os poetas, descansa no paraíso. Antes passou pelo céu, prestou contas ao juízo, toca harpa e faz versos no repente de improviso. Este que é o prefácio que faço é que a mente me afaga para levantar a questão que chegou na hora vaga, foi direto para o céu com o seu baião, Gonzaga? Então, né? Já dizia minha avó, meu filho, você vá por mim. Não fique falando o nome daquele coisa ruim, pois cada vez que se fala, ele dá pulo sem fim. Então, foi por aí assim, né? Você foi ousado. Quando eu estava fazendo esse cordel, né? Eu fiz um levantamento nas músicas gonzaguianas e em 14 delas ele fala no diabo. Apesar que o diabo é uma expressão popular do Nordeste, né? Muito comum, né? Então, que diabo é isso? Que diabo é isso? Então, muito comum nessas expressões. Então mas em contrapartida, 21 delas são músicas ligadas à Igreja Católica. 21 delas são religiosas, sim, das músicas de Gonzaga. Então dá uma diferença de 7, né? Sim, 7, exatamente. Aí eu fui dizendo, né? Que ele que chegou, né? Quando ele apresentou-se na portaria do inferno, o cara que abriu a porta era fã dele e quando viu ele, pediu para ele esperar e correu lá para o chefão e disse, aí, quem tá aí, sabe quem tá aí de nós? Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Aí o cara disse, não acredito. Ele disse, mas homem, eu tenho certeza que é ele. Porque ele diz até assim, aquela sanfona branca, chapéu de cor de gibão, a pragata, a currulepe, a cara de bolachão, pode crer, seu maioral, é Luiz, rei do Baião. Aí o cara disse assim, então deixa que eu vou atendê-lo. Né? O rei do Baião, quem vai atender sou eu. Aí chega lá e chega sorridente, né? Chegou muito sorridente, o chefão, né? Chegue cá, seu Gonzagão, quero lhe dar um acolcho de cabra lá do sertão. Acredita, eu fico ancho de tê-lo no meu salão. Me diga o que estás fazendo aqui nesse meu terreiro, pois serás bem recebido. Vou te chamar companheiro. Você aqui nestes confins vem buscar boi mandingueiro, né? Ele diz assim, eu sabia, vós me ser, porque eu estou pulando umas estrofes. Sim, sim. Eu sabia, vós me ser também falou muito em mim. Aqui ali se lembrava e até falava assim, que diabo, que os diabos, não pode ser tão ruim. Me lembro quando de vez me colocaram em questão o cordel de Manuel Camilo, que cita meu nome em vão. Moça que dançou com o diabo ouvindo sua canção. É um cordel de Manuel Camilo que diz a moça que foi para o inferno porque estava dançando uma música de Gonzaga. A música Cintura Fina. Asa Branca também foi falada por cordelista e nem sequer deu-me um oi, que trazia mais atraso do que um carro de boi.
E por aí vai, né? Sim. Aí diz, não sabes da alegria que trouxeste para os cabos eleitorais do inferno, e ficaram todos pavos numa prosa animada. Com 1.600 diabos. É aqui que é o nascimento do menino lá do Parque Sérgio Vida, né? Sim, sim, É? sensacional. 1.600 diabos, né? Aí quando o Luiz Gonzaga começa a se defender. Se defender de... espere aí. Espere mais aí um pouco. Vós me entendeu mal. Quando citei a quantia não foi do seu pessoal. Estavam me referindo ao Congresso Nacional. E por aí ele foi se defendendo, né? Até que o Maioral não aguentou de tanto ele falar, né? Ele diz assim, o Maioral diz, já elogiaste os papas, padre, frei, coroinha, sacristão, freira, carola. E o que me encheu a quartinha foi quando pediste ajuda a tal beata mocinha. Aí Gonzaga diz, papas merecem respeito, padre encaminha o perdão, pois perto dos pecadores escutam com o coração e caminha seus pleitos aos santos de devoção. Aí diz, o Maioral, mas precisava ter tantas músicas boas que nem esta. É shot, chachado, valsa, massa junina, seresta, marchas juninas, seresta, rancheiro, pop, baiões, canções todas para as festas. Aí Gonzaga responde, com a beata mocinha cheguei ao Cícero Romão. Frei Marcelino levou meu padrinho Frei Damião. Não podia esquecer nem Carola ou Sacristão. O Maioral, a maior decepção, juntamente com os meus, foi quando elogiaste aquele bando de ateus para mim gravando um disco para aquele povo de Deus, que é o título do LP, né? Sim, sim, sim. Eu sei que, no final, Gonzaga diz assim, aí também é demais. Se lembre que sou cristão, cheio de fé e esperança para defender nosso chão. Abaixo de Deus, só chuva para melhorar o sertão. Sensacional. Aí o cara não aguentou mais ainda. Já chega. Fechou a tampa do caixão da consciência. Vá se danar lá no céu. Eis a minha providência. Você agora torrou toda a minha paciência. E eu fecho dizendo assim. Esses versos que eu fiz passaram por seleção dos amigos que apoiaram, também daqueles que não. Mais de 80% defenderam o Gonzagão. Disseram, você tá louco? Ou ficou ruim da bola? O Gonzaga para o Nordeste é professor sem escola, universidade. É papa, sem batina e sem estola. Por isto, todos os poetas, sejam guardados ou ao léu, desde que o rei partiu para a mansão com seu véu, escrevem todos no tom, publicam poemas com Luiz Gonzaga no céu. Sensacional. Você ouvia muito Gonzaga, Jacques do Pandeiro, essa turma aí, ô Kidani? Sempre, né? Vamos dizer assim, eu não tinha radiola em casa, né? Mas tinha uma rádio, a Rádio Prejuízo com as Novas, pegava muito bem, a Caturité de Campina Grande, a Rural de Caicó, a Nacional de São Paulo, a Globo do Rio. Então, eu escutava muita música. Meu pai era um matuto que gostava muito de música. Então, quando ele estava no sítio, ele estava trabalhando, mas quando ele estava em casa, sempre tinha um rádio ligado. Né? E depois ele levou um rádio para o sítio também. Então, quando ele estava nos descansos do sítio, o rádio estava ligado. Então, escutamos muita música. E a partir do momento que eu comecei a ter, vamos dizer assim, autonomia, eu comecei a comprar os discos de Gonzaga. Então, eu tenho um bocado de coisa de Luiz Gonzaga. Sim. Jackson também, né? Tem um bocado de coisa. E a música popular nordestina, para mim, é o meu bálsamo. Agora, o meu final de ano é o meio de ano, é o São João. Boa. Agora, quando é que eu até quero entrar um pouco na história do cangaço, já que você é pesquisador. Quando é que você começa a ter interesse por pesquisar o cangaço? Você viu o quê? Alguma versão que você não gostou? Vou atrás disso? O que é que te move? Eu digo, Carlos, que 3 coisas me levaram ao cangaço. E 3 coisas inusitadas. Uma foi meu pai. Sempre gostou muito do cangaço.
sempre gostou muito da história. Olha, meu pai só tinha até o 3º ano primário, mas lia constantemente, lia muito. Então, seu Né e Dona Angelita foi quem me botou no cangaço. Por falar de Antônio Silvino, por falar do Lampião, era admirador dos dois, né? Principalmente de Antônio Silvino, pela honradez que ele achava que ele dizia que Antônio Silvino tinha, pelo respeito que tinha com mulheres, com crianças e com idosos. Então, ele me levou a isso. Meu avô, por parte do pai, exatamente o pai dele, na Guerra de 14, na sedição do Juazeiro, o meu avô comandava 50 homens em defesa do padre Cícero. Então, meu pai me contava muito essa história. Quando meu avô ia uma vez por ano ao Juazeiro visitar o padre Cícero, porque eram compadres. Não era assim, não era o beato que ia, Sim. era o compadre do padre, né? Então, essas coisas iam me pegando. Depois, quando menino ainda, na casa de uma tia minha, que era vizinha de sítio, também gostava muito de ler, um dia eu chego na casa dela e na bancada, na banquinha dela, que ela gostava de guardar as coisas, que até uma mesa de escola, que hoje eu tenho ela lá no sítio, um primo nosso nos cedeu, né? É uma mesa de escola. Então, na banquinha dela, eu vi um livro em cima da banquinha que tinha um vaqueiro na capa. Na minha concepção, era um vaqueiro. Eu tinha por volta de uns 10 anos de idade. Sim. Então, na minha concepção, era um vaqueiro. Então, quando eu vi o vaqueiro na capa, me interessou de pegar para olhar aquele livro. E ela toma o livro das minhas mãos. O livro é simplesmente Lampião, memória de um comandante, de um ex-oficial da polícia, né? Um comandante de volantes, ex-oficial da polícia, do Octávio Gueiros, que foi publicado em 1953. Ela tomou da minha mão aquele livro e aquilo ficou na minha mente. A fotografia daquela capa. A imagem, a memória fotográfica. Isso. E ela ainda dizer mais assim, me dê isso, que isso não é livro para menino ler, não. Porque até a década de 80, cangaço era basicamente para pesquisadores, né? Pouca gente tinha acesso aos livros de cangaço. A conversa sempre, principalmente para quem era mais jovem, que era muita violência, não se podia ler. Coincidentemente, acredito que em 1971, eu fui passar umas férias em Natal na casa de uma filha dela. O marido de minha prima era militar da aeronáutica e gostava muito de ler aqueles livrinhos, bolsilivros, né? Principalmente de guerra e faroeste. E ele tinha na casa dele, ele ainda não tinha filhos, então na casa dele esses bolsilivros eram montados como assim, 2 pilastras, né? Assim, só para ter assim, acesso mais rápido. Claro. E aí em cima de uma dessas pilastras estava 5 histórias sangrentas de Lampião, do Nertão Macedo. Um bolsilivro, que inclusive são 2 volumes, Sim. tem mais 5 histórias sangrentas de Lampião. E eu pego esse livro para dar uma lida. Ele vinha passando na hora e toma o livro da minha mão e diz assim... De novo. Mas diz assim, esse aí não, pode ler os outros. Para os outros era guerra, faroeste, tudo com violência, com morte, com tudo. Mas eu não podia ler Lampião. Era ciúmes do livro. Mas outra vez, aquela imagem do cara, né? O nome e a imagem. Por que estão me proibindo de ler esse cara? Depois eu fui estudar no ginásio agrícola de Corrais Novos. E lá no colégio interno era muito comum a gente comprar na rua os bolsilivros, nos sebistas, né? E chegar na escola e trocar com o outro, né? Ah, me dá esse, eu já li esse, me dá esse teu aí. E eu peguei essa história do Lampião e eu tenho um exemplar dele, viu? Opa. Eu tenho um exemplar. Quero ver quem te proíbe agora. Escuta aí, olha, Carlos, como é interessante. Eu tenho um exemplar do Octávio Gueiros e tenho um exemplar do 5 Histórias Sangrentas do Lampião, do Nertão Macedo. Pode me acreditar, eu ainda não li o de Octávio. Por quê? Será que foi um bloqueio grande, hein? Por quê? Por quê? Não sei, não me pergunte. Eu sei que eu tenho mais de 100 livros sobre o tema cangaço. Esse é uma relíquia, tá aqui atrás de mim, nessa estantezinha que você está vendo aí, e eu nunca li. Tu acreditas? Mas tá ali. Então, são 3 fatos interessantes, né? 3 fatos interessantes.
pessoais até a minha fase, vamos dizer assim, adolescente. Depois, na fase adulta, eu vou para onde? Vou trabalhar em Mossoró. E lá me envolvo com a história da resistência. Então foram 30 anos de Mossoró e 30 anos no cangaço. Daí a minha relação com o tema, né? A gente pode dividir o cangaço em antes de Lampião e depois de Lampião? Sim, com certeza. O cangaço antes de Lampião, antes, que as pessoas normalmente pensam que o cangaço foi só com Lampião. Não, as pessoas que não têm conhecimento do tema em si. Mas antes do Lampião, que teve o Cabeleira, Lucas da Feira, né, Jesuíno Brilhante, os Calangros, os Viriatos, esse povo todo, e Senhor Pereira. Senhor Pereira é o comandante maior. Desculpe, eu estou cabeça baixa, porque eu só sei falar escrevendo. Fica tranquilo, tá? Fica à vontade. Fica à vontade. Tá? Então, o Senhor Pereira que foi o comandante do Lampião. Né? O Lampião entrou no cangaço, não entrou como chefe de bando, ele entrou como, vamos dizer assim, um soldado do grupo. Sim. Né? E depois assume, ele entrou em 1918, né? Em 19 ele já estava no bando de Senhor Pereira, em 22 ele assume o bando como comandante. Existe algum fato mais notório assim que leva a ele tomar frente assim? Quando o Senhor Pereira, que estava o cangaço de Senhor Pereira é um cangaço político, né? Todo mundo conhece aquela região lá de Serra Talhada e região como um todo, ali do Pajeú, sabe que era uma briga política, né, entre os Carvalho e os Pereiras, né? Quando o Senhor Pereira sai do cangaço, né? Ele entra por intermédio da morte de um tio. Sim. Né? E ele entra para viver essa morte juntamente com o filho do tio, que é o Luiz Padre. Né? E quando, 4 anos depois, ele é convidado a sair do cangaço, ele é chamado pela própria família, olha, já está na hora de sair, porque nossa família política não pode estar recebendo o epíteto de protetor de cangaceiro, então está na hora de sair. O que ele faz? Nesse período, ele tem um soldado, vamos dizer assim, que de repente mostrou toda a condição de ser um líder. Então foi isso aí que levou o Lampião a assumir. Porque o senhor Pereira, quando vai abandonar o cangaço, segundo os seus pesquisadores, diz: eu estou saindo, estou indo embora, inclusive, estou indo embora para o Goiás. Quem quiser me seguir, me siga. Quem não quiser, que fique com o Lampião. Quer dizer, então passa o comando ao Lampião. Né? Acontece que Lampião transforma o cangaço de Vindita, o cangaço político, né? Ele capitalizou muito bem o cangaço. Transformou em meio de vida, não é? Ele transformou no meio de vida. Então, é isso que faz a diferença, o antes do Lampião, depois do Lampião. E não é à toa que passou 20 anos, né, em atividade. E de 9 estados do Brasil, Lampião andou em 7. De 9 estados do Nordeste, Lampião andou em 7. Né? Ele só não andou no Piauí e no Maranhão. Né? Me diz uma coisa. Quais são as lendas, cara? Porque assim, a gente sabe que por trás de toda história, por trás de todo líder, também tem as lendas, tem os mitos aí. O que é que você pode contar pra gente e o que são mitos, o que são lendas por trás da figura de Lampião? Tem muita, né? Não só a respeito dele, né? Mas a respeito de alguns cangaceiros, né? De alguns que estiveram com ele, né? Então tem umas conversinhas mais interessantes, né? Aquela do sal, o cangaceiro que reclamou de pouco sal na galinha e que Lampião fez ele comer um quilo de sal, né? Naquele tempo, inclusive, não era assim. E esse fato não se deu com o Lampião, se deu com o Antônio Silvino. Então é aquela história vamos dizer assim, do cara que cresceu mais do que o outro. E quando o Lampião entra no cangaço em 18, o Antônio Silvino há 4 anos estava preso. Né? Então o Antônio Silvino, vamos dizer assim, estava praticamente esquecido. Aí as histórias comuns começam a ser contadas a partir do grande chefe. Né? A partir da projeção que o Lampião teve. Então, aquela é uma, né, do sal. Né? E aquelas outras que Lampião se inventava, né?
que também diziam isso com o Antônio Silvino, que também diziam isso com o senhor Pereira, que diziam, quer dizer, são histórias comuns, né, que as pessoas vão criando, e outras são mais interessantes ainda. São as histórias daquela do cara querer que Lampião era amigo do meu avô. A Lampião passava aqui na porta aqui de casa. Tomou café aqui. Era amigo do meu avô, né? Então, é muito, muito comum isso. Eu digo muito assim, sabe, Carlos? Até os anos 80, se você chamasse alguém de cangaceiro, você estava chamando de bandido. Hoje, todo mundo quer ser cangaceiro. Hoje, todo mundo, eu estou generalizando, lógico, né? Claro. Hoje, todo mundo pesquisa cangaço. Né? Hoje, todo mundo pesquisa cangaço. Agora, poucos pesquisam cangaço do jeito dos grandes nomes da bibliografia cangaceira, como Antônio Amauri, que trilhou os sertões, né? Que conseguiu entrevistar cangaceiros, ex-cangaceiros, ex-volantes, ex-coiteiros, né? Tem mais de 200 horas de gravações com isso. Que ainda há cangaceiros, é possível encontrar? Olha, que a gente sabe oficialmente, vivo, só tem Dulce morando aí entre Minas Gerais e São Paulo, interior de São Paulo, Campinas, não é? Oficialmente. Por quê? Porque, e Dulce acho que já está com 90 anos, né? Entrou muito nova, muito jovem no grupo, né? Foi raptada. Por quê? Porque quando acabou o cangaço, em 1940, quando houve o indulto para os cangaceiros, muitos deles que saíram do Nordeste e não e mudaram de nome e não se identificaram mais, desapareceram literalmente, né? Então, como eu ia falando, um Frederico Pernambucano de Melo, um Raul Fernandes, que pesquisou a resistência de Mossoró junto às fontes primárias, tá? Então, aquele livro de Raul é um livro muito rico, porque foi junto às fontes primárias que ele pegou informações. O de Raimundo Nonato, que é um trabalho, um documento que é Lampião em Mossoró, que é um livro documental, tudo que aconteceu, que saiu nos jornais, que saiu que ele conseguiu documentos na justiça, tudo está naquele livro. Então, hoje, nós temos poucos pesquisadores de campo. Nós temos muito pesquisador na net. De Google, né? Então eu vejo de vez em quando alguém fazendo comentários sobre, por exemplo, a resistência de Mossoró, né? Aí você vai atrás, o cara não conhece Mossoró, ele nunca foi nem lá. Então ele não foi no palco da resistência para ter pelo menos uma ideia do que aconteceu e não escreveu bobagem. Exatamente. Deixa eu mandar um abraço aqui para um amigo seu que está por aqui, ó. Gente boa demais. Não sei se você conhece. Ó quem está por aqui, ó. Clebson Viana, já ouviu falar? Ah, rapaz, esse cabra bom. Esse cabra é bom. Will Serrani, Andresa, Lúcia, Antônio do Paiá está por aqui, Léo Santana. Luciano Pontes entrou agora. Luciano é aqui da minha terra, é suspeito. Gonzaga Leal fez uma live comigo ontem, Eduardo Agra por aqui também, essa fera. Pessoal participando aqui, ó. Camilo dizendo que está com saudade de você, ó, que deu. Camilo, esse povo, estou dizendo a você que esse povo é suspeito. O amigo é suspeito nessas horas, viu? Fica, né? Só levantando a bola dos amigos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Lampião morre aos 40 anos. É verdade mesmo que ele morre fruto de uma emboscada? E essa emboscada você acha que era em função dele ser tão valente? E ele era tão valente mesmo? Lampião era muito valente. Era cabra macho mesmo. Veja bem, eu tive a oportunidade de acompanhar vários momentos quando o presidente da SBEC, eu fui um dos fundadores da SBEC, né? E depois fui presidente. Então eu tive a oportunidade de acompanhar Paulo Gastão em campo, que foi o primeiro presidente. Nós fizemos muitas viagens de pesquisa, juntamente com o Aderbal Nogueira, que é um dos maiores cineastas do cangaço hoje, né?
E a gente entrevistou muita gente, fontes primárias, né? Eu tive a oportunidade de conhecer Sila de Zé Sereno, Morena e Durvinha, Candeeiro, 25, todos foram cangaceiros, né? O Silvio, que é meu amigo, a quem eu mando um abraço se estiver por aí, Silvio, filho de Curisco e Dadá, né? E a Vera Ferreira, eu tive a oportunidade de conversar com ela também, com o Dona Expedita, né? A quem eu reputo um maior respeito, né? Então, essas pessoas, principalmente os ex-cangaceiros, sempre disseram vamos dizer, da valentia do capitão. Mas uma coisa que sempre me chamou a atenção, dos ex-cangaceiros dizerem, para nós ele era um pai. E não falava alto, né? Não se irritava com facilidade com os meninos dele, que ele chamava meus meninos, né? E bastava um olhar, que nem os nossos pais faziam conosco. Sim. Bastava um olhar para saber se podiam avançar ou recuar, né? Dependendo do momento, da ocasião. Então, Lampião morre vítima de uma grande emboscada. Uma emboscada muito bem feita. E também vítima da confiança de que não seria emboscada. Então, Agora, é possível dizer quem dá o tiro, quem mata realmente Lampião? Porque há várias histórias, né? mas olha, é difícil. É difícil você dizer, porque, veja bem, naquele mesmo dia, após o evento, não é? Há relatos de que houve, inclusive, briga entre soldados, cada um querendo assumir que ele quem atirou em Lampião. Fui eu que atirei, fui eu que matei. Quer dizer, há esses relatos na época, tá certo? Então é difícil, porque foi um tiroteio, houve o uso de metralhadoras. Sabe qual foi o tiro que chegou, que atingiu o capitão para ele nem reagir? Né? Porque o primeiro tiro que botou ele abaixo, ele não reagiu mais, ele não trocou um tiro, né? Com ninguém. Né? Então, fica difícil você afirmar que foi fulano. Né? Então, eu não arrisco citar nome de ninguém nesse momento. Tem um livro para sair, ou saiu esse ano aí, eu esqueci o nome do autor, eu vou depois lembrar de te mandar, onde ele diz que o assassino oficial se chama Antônio Honorato da Silva, guarda-costas do aspirante Francisco Ferreira. Sim, o Noratinho. Né? Você conhece essa versão? Tem essa versão também. Tem essa versão também. Né? Mas, olha, é aquilo que eu digo. Noratinho, quem cortou as cabeças? O Panta de Godoy assumia que atirou, foi ele quem atirou, deu os 2 tiros em Maria Bonita e ela caiu. Né? Deu um pela frente, quando ela tentou correr, deu outro por trás. Ela caiu, mas foi degolada viva pelo outro soldado. Não é? Foi degolada viva. Então, fica difícil, sabe? Eu acho, por exemplo, há pouco tempo saiu um trabalho aí de um pesquisador que eu digo que das minhas fontes de pesquisas sérias, que é o Frederico Pernambucano de Mello. São 2 nomes que eu respeito como meus mestres, Frederico e Antônio Amauri Corrêa. Tá? Que saiu há pouco um livro dizendo de um depoimento de um soldado dizendo que foi ele quem acertou o Lampião. Né? Mas como é que o cara só 90 anos depois vem dizer isso? 80 anos depois. Né? 80 anos depois. Então, eu fico em dúvida por que o cara demorou tanto a dizer, porque na época a confusão de assumir, de querer ser o matador do homem. Tem o ego, né? Tem a questão do ego, né? Todo mundo assumiu naquele momento, todo mundo queria, né? Houve verdadeiras brigas, né, entre eles. Cada um que quisesse dizer, eu matei mais cangaceiro do que você, eu tenho direito ao bornal do cangaceiro, então fui eu quem acertei. Tal. Então, houve essas brigas. Isso está relatado, isso está em livros. Tá certo? Então, fica difícil assim, porque que 80 anos depois, chega um e diz assim, eu acertei, quem acertou o tiro fui eu.
No momento do tiroteio daquilo, se você escutar, você ler o depoimento de Sila, o depoimento de Dulce, o depoimento de Candeeiro, que escaparam do fogo, não sabe nem quem estava atirando, nem para que lado. Claro, claro. Tá certo? Miguel Dutra chegou por aqui, Eduardo Agra, que está aí na nossa contagem rumo à live número 500. Primeiro a gente vai passar primeiro a gente vai passar pela 200, né, Agra? Eduardo Agra é ex-jogador de basquete, é comentarista da ESPN Brasil, é pernambucano também, uma fera, entendeu? Valente que só Lampião, entendeu? Esse homem aí, viu? A Jailene também entrou aí, né? Isso, Jailena falou que você é o cara, viu, compadre? Entendeu? É outra, tá vendo? É outra suspeita, é minha comadre. É comadre, né? Mas eu acho que não é conversa de comadre, não, tá? Qual a importância do cangaço, cara, na história da cultura nordestina em si, da cultura popular? O que isso traz de proveitoso para moldar essa gente nordestina? Olha, o cangaço não foi um fato pontual, né? Se você pegar um livro sobre o Cabeleira, do Franklin Távora, que foi publicado em 1876, mas que a história passou 100 anos antes, né? É um romance baseado em fatos reais, né? Se você pega ali, ele já fala de cangaço. Mas o cangaço não como meio de vida, mas como um meio de transporte de armas. Por exemplo, na época do Cabeleira, na época do Lucas da Feira, as armas que se usavam eram bacamartes. E quem pegar um bacamarte hoje no museu vai ver quanto é uma arma pesada. Então, não era comum você andar com um bacamarte à mão, levando a mão, pendurado na mão, ou pendurado só de um lado do ombro, porque era muito pesado. Então, o que se fazia? Se cruzavam os ombros, como uma canga. E alguns filólogos dizem que daí vem o nome. Canga, da canga de carro de bois, canga, cangaço, cangaceiro. Tá? Então, era muito comum as pessoas dizerem assim, fulano está debaixo do cangaço. Né? E Gustavo Barroso, em 1834, se não me falha a memória, ele dá um conceito de cangaço, homens que andavam debaixo do cangaço, como uma canga de boi, com armas entrecruzadas, né? E debaixo do chapéu de couro, inclusive da coiro, era a grafia da época. Né? Então, esse pessoal, né, foi moldado, vamos dizer assim, no rastro do desenvolvimento do interior do Nordeste. Né? Como é que o Nordeste se interiorizou? No rastro da boiada. Né? No rastro da boiada. E se interiorizou a partir vamos dizer assim, dos vaqueiros, porque os donos das propriedades das grandes fazendas moravam nas capitais, né? E os vaqueiros foram quem foram enfrentar silvícola, né? As intempéries, foi quem adentraram o interior e daí tiveram que se armar para se defender, porque estavam ocupando o espaço de outras pessoas, ocupando o espaço do nativo. E o nativo não permitia aquilo. Não é à toa que o Nordeste, criado no rastro da boiada, né, teve muitas cidades, tem muitas cidades com nomes ligados à pecuária. Né? Então você tem aí Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Né? Você tem outras cidades que estão ligadas ao rastro da boiada. Né? Malhada, né? Malhada velha, malhada nova, tudo isso é ligado ao rastro da boiada. O homem, se o branco entra no sertão, consegue ocupar seu espaço, se alia ao índio, o negro vem junto para isso, e as três raças formam o que é a raça nordestina. Né? Nós somos produto de três raças. Não é à toa que nós, hoje, né, nós temos sangue das três raças. E isso aí, o caboclo nordestino, vamos dizer assim, né, o caboclo nordestino tem uma gene
né, de formação, tanto da defesa quanto do ataque. A defesa das intempéries, do meio, né, como o ataque para conquistar o meio. A figura, por exemplo, do nordestino, cabra macho, rústico, vem do cangaço, né? Eu acho que vem de antes do Vem cangaço. de Agora, antes. o cangaço é exatamente porque não era à toa. Esses homens invadiam o sertão, ocupavam uma terra inóspita, que o semiárido era uma terra inóspita, né? Nós somos uma região semiárida, né? Não é à toa que o bioma Caatinga é o único do Brasil, né? Um dos maiores, né? E ocupar uma terra desse, o cara tinha que ser macho mesmo, tinha que ser macho na acepção da palavra, não é ser machista. Uhum. Era ser forte, ser valente, né? Ocupar e conquistar e criar sua família lá dentro, né? O cangaço tem sua importância a partir, vamos dizer assim, do final do cangaço. Se você analisar direitinho, a partir do final do cangaço que começa essa parte, vamos dizer, mais cultural. É tanto que você vem ver, por exemplo, no cinema, o cangaço, 1953. E o cangaço está em 1940. Então, 13 anos depois, né? A literatura de cordel foi um grande divulgador, a grande divulgadora do cangaço, desde Antônio Silvino. Se você analisar hoje as pesquisas sobre Antônio Silvino, a maioria é oriunda da literatura de cordel. Né? São poucos livros sobre Antônio Silvino, né? Diferente de Lampião. São muitos livros sobre Lampião. Agora, quem são, desses muitos livros de Lampião, sobre Lampião e o cangaço, na tua opinião, quem são assim as referências? Quem se aprofundou melhor? Olha, eu digo muito que os meus mestres eu já citei, né? Mas eu digo que Billy Chandler, um americano que veio para cá pesquisar o cangaço, pesquisou primeiro uma briga de famílias, que é a questão dos Feitosas e os Sertões dos Inhamuns, né? Que é uma briga secular entre Montes e Feitosas. Isso foi a dissertação de mestrado dele lá na Universidade dos Estados Unidos. Sim. E o doutorado foi Lampião, né? O rei dos cangaceiros de 1984. Né? Então, o Chandler se adentrou muito nisso. Eu digo muito que em cada estado do Nordeste tem um pesquisador que é referência naquele assunto do seu estado, no cangaço. Aí eu cito, por exemplo, Oleônio Coelho Fontes, na Bahia, com Lampião na Bahia. Né? Então, você pega o outro lado do cangaço, e você tem pesquisas sobre as volantes, aí você tem o canto da Cauã, né, da Marilude Ferraz, e você tem o trabalho do Geraldo Ferraz também, sobre as volantes, a polícia pernambucana na época do cangaço. Né? Então, em cada estado tem uma referência. Né? E depois isso vai se generalizando. Não, agora em Mossoró é você que botou o Lampião para correr, né? Olha, em Mossoró, minhas referências são 5 livros. O do Raimundo Nonato, Lampião em Mossoró, porque é documental. O do Raul Fernandes, A Marcha do Lampião, né? Ataque a Mossoró. O do Raimundo Soares de Brito e Antônio Gugel, que é o Diário do Coronel Gugel, Nas Garras do Lampião. Né? O do Honório de Medeiros agora, com o Marcilon, já é um segundo, vamos dizer assim, uma personalidade do segundo escalão, mas é considerado um dos responsáveis pelo ataque a Mossoró. E o do Sérgio Augusto, que fala sobre a Grande Marcha, onde ele pega não só Mossoró, mas desde a entrada de Lampião no Rio Grande do Norte até a sua saída. Então, são 5 livros que eu reputo, que são referências para mim. Onde é que foi, quando foi o local aí que você foi homenageado, a tua história foi contada em exposição, foi isso aí, cara? O ano passado, inclusive tem um cartaz aqui atrás de mim, dá para você ver. Sim. O ano passado, eu me aposentei em 2016. Tá com burro na sombra, né?
mais ou menos, mais ou menos. Eu continuo trabalhando. Me aposentei em 2016, 2017 eu voltei para cá, fui professor voluntário da Universidade do campus da UFCG em Cuité, aqui o campus de Cuité, da Universidade Federal de Campina Grande, durante um ano, no curso de Biologia. Eu acompanhava os 3 projetos de extensão do curso, né? E comecei, vamos dizer assim, como meu irmão diz muito assim, meu irmão diz, você já fez muita coisa pela terra dos outros, venha fazer pela sua. E aí comecei a ser visto, né? E quando foi o ano passado, o Estado da Paraíba criou a FLIRede, Feira Literária da Rede Estadual de Ensino. E para cada regional, ele levou uma proposta, estudar um autor local de cada região, né? Então, a 4ª Regional de Ensino, que é aqui em Cuité, ela tem 12 cidades, e das 12 cidades, 5 escolheram meu nome, exatamente por causa do trabalho em cima do cordel. Aí eu fui homenageado nessas 12 cidades, aí tive que visitar todas as escolas, para as pessoas saberem que o autor estava vivo, né? Qual a sensação? Ai, nem fale, bicho. Bom, chorar eu chorei um bocado, né? Chorou? Disse que cabra baixo não chora, mas Pô, eu chorei. o cara que botou o Lampião para correr chorou, rapaz. Meu amigo, você pegar uma turminha assim, você acredita que você pegar uma turminha assim de 8 anos de idade e quando dizer assim, o autor tá aqui, aí o cara vir lhe pegar assim, apertar assim, ele é vivo, ele existe, para desmantelar o cara. Aí É não muito tem, comum. não tem jeito. Não tem, né? Teve uma escola, como é o nome da cidade, se não me falha a memória, São José do Siridó, se não me falha a memória, São Vicente do Siridó, né? Que o pessoal pegou um cordel meu e transformou numa paródia. E era um coral cantando. Que maravilha. Este cabra sou eu. Aí, você imagina, se até o Carlos Paiaiá chorava, meu amigo, o Beato. Caba do Paiá não chora não, rapaz. Caba do Paiá é cabra macho, viu? E para quem quiser encontrar os teus cordéis, compra, como é que funciona? Normalmente, meus cordéis eu faço mais para distribuir. Eu digo que são meus cartões de visita, né? Eu faço cordel porque eu aprendi a fazer cordel lendo cordéis, né? Aí depende muito, às vezes é do tema. Eu estou aqui, eu digo muito assim, às vezes eu vou andando e o pessoal conversa comigo, tudo aí me dá um tema. Aí eu pego e faço um cordel sobre aquela conversa ali e tal. Mas eu tenho cordéis sobre Gonzaga, sobre Cangaço, né? Sobre Jackson do Pandeiro, né? Que o ano passado eu lancei um livro, no centenário de Jackson, eu lancei Jackson do Pandeiro na literatura de cordel. Legal. Então, são 3 livros, hoje aí eu estou me ufanando, mas se você pegar os 3, você vai ver que um complementa o outro. Estão disponíveis onde, os livros? O Jackson está na minha mão ainda. Mas com essa pandemia, está fechado o Memorial Jackson do Pandeiro lá em Alagoa Grande, mas está lá. A discussão, a venda estava lá. Mas veja bem, são 3 livros sobre Jackson. O do Fernando Moura e Antônio Vicente, que é Jackson, o Rei do Ritmo. O do Hinaldo Soares, a musicalidade de Jackson. E o de Kidami Danta, Jackson do Pandeiro na literatura de cordel. Por quê? Porque nos outros 2 não fala em canto nenhum sobre literatura de cordel. E eu fiz um levantamento da literatura de cordel jacksoniana. E outra coisa, Gonzaga ainda teve cordéis publicados, ele em vida. Jackson não. Jackson precisou morrer para poder sair o primeiro cordel sobre ele. Que legal. Que aí coisa, eu fiz um levantamento dos cordéis que são, vamos dizer assim, biográficos, né? E depois dos cordéis onde ele é citado. Por exemplo, um cordel, se não me falha, é de Guaipuã Vieira, um poeta lá do Ceará, que ele fala a chegada de Raul Seixas no céu. E quem recebe Raul Seixas? Jackson do Pandeiro. Jackson do Pandeiro. Que bom, tá? Que maravilha. Duas feras. Ô, Kidami, nosso tempo acabou aqui. Eu gostaria de te agradecer, rapaz. Sinto-me honrado aí. Daria para a gente continuar o papo pelo menos até meia-noite, mas o tempo está acabando aqui. Muito obrigado, viu, cara?
Olha, eu quero só agradecer aí o seu convite. Logicamente, a culpa é de Assis Ângelo, Tudo culpa nosso, dele. nosso mestre, né? Nosso Claro. amigo. E eu tenho o maior carinho por Assis, né? E você sabe disso. E agradecer também às pessoas que estão aqui, que participaram. O Wilson Serrani, Rubinho Lozada, Tobo, aqui, ó, também E chegou. mandar um abraço pro meu compadre Pedro, que é o esposo da Jailene, que está aí, só botando dedinhos assim, né? É, E a joinha, né? todos que fizeram presente aí. E fique à vontade para, se precisar mais alguma coisa, fez eu passar o dia estudando, nervoso, né? Gostou, gostou da experiência da live? Gostou? Do bate-papo, né? Kidelmi Dantas, mestre, muito obrigado, satisfação. Amigo, obrigado digo a vocês. Tudo de bom e vamos para as próximas. Namastê. Valeu, gente. Se inscreva lá no canal Paiayana Conectados, que esse vídeo vai para lá. Um abraço, até uma próxima. Obrigado a todos. Obrigado, Kidelmi. Um abraço.